A ele são atribuídos diversos livros bíblicos como por exemplo, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, além de alguns salmos. Esse rei gostava de estudar sobre plantas, animais e acumulou milhares de provérbios e cânticos, ficando conhecido como o homem mais sábio de seu tempo. Além de ser famoso por sua sabedoria, também possuía riqueza e grandes realizações. Uma delas foi a construção do primeiro templo de Jerusalém, uma obra monumental. Também construiu palácios e fortalezas. Esse rei julgava seu povo com justiça e sabedoria. Um exemplo clássico de seu julgamento foi uma audiência entre duas mulheres, em que ambas disputavam a maternidade de um bebê. Vendo o tamanho daquela confusão e que nenhuma das duas cedia, esse rei sugeriu dividir a criança ao meio para que fosse revelado a sua verdadeira mãe. Calma que não vou te deixar curioso acerca desse assunto. Mais à frente no vídeo contarei com mais detalhes sobre esse acontecimento. Voltando ao assunto do nosso personagem, você já descobriu que personagem foi esse? Aposto que sim. O nosso personagem de hoje é, nada mais nada menos que, o rei Salomão. Então vamos aprofundar um pouco mais sobre a vida e a história de Salomão. Bom, para começar, Salomão foi o terceiro rei de Israel, era filho do rei Davi com Batseba. Aqui falaremos um pouco sobre como Salomão foi concebido. Antes de se tornar esposa de Davi, ela tinha outro marido, o nome dele era Urias. Urias era um dos valentes de Davi, um grupo de guerreiros de elite que servia com lealdade ao rei. Mesmo sendo heteu, ele demonstrava grande devoção a Israel e ao seu Deus, vivendo como um israelita. Batseba era uma mulher muito bonita. Urias estava na guerra, Davi viu Batseba tomando banho e a desejou. Mandou que seus servos a levassem até o palácio e ele se relacionou com ela, resultando em uma gravidez. Davi tentou encobrir o caso chamando Urias de volta da guerra, esperando que ele dormisse com sua esposa e pensasse que o filho era seu. Mas Urias recusou-se a ir para casa, dizendo que não podia desfrutar de conforto enquanto seus companheiros estavam em combate. Como Urias não colaborou com o plano de encobrimento, Davi ordenou que ele fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era mais intensa para que Urias fosse morto. E como planejado, Urias realmente foi morto em combate, tomando Davi a Batseba como esposa. Deus ficou profundamente desapontado com Davi. O profeta Natã o confrontou, e como consequência, o filho que nasceu da união de Davi falecer. Mais tarde, Batseba teve outro filho com Davi a saber, Salomão, o nosso personagem, que se tornaria então, rei mais futuramente. Quando Davi estava velho e debilitado, um de seus outros filhos, Adonias, tentou tomar o trono para si sem o consentimento do rei. Ele se autoproclamou rei, reuniu aliados e fez uma cerimônia de coroação. Mas, com a ajuda do profeta Natã, que, percebendo o risco, procurou Batseba e sugeriu que ela falasse com Davi. Essa passagem se encontra no livro de 1 Reis capítulo 1 dos versículos 11 ao 30. Batseba foi até o rei e o lembrou da promessa que ele havia feito, que Salomão seria seu sucessor. Ela disse, meu senhor, tu juraste por Deus que Salomão reinaria após ti. Mas Adonias já se proclamou rei, e tu ainda não disseste nada. Enquanto Batseba falava com Davi, Natã entrou e confirmou tudo, reforçando a urgência da situação. Essa ação conjunta foi decisiva para despertar Davi e levá-lo a agir rapidamente. Davi ordenou que Salomão fosse levado à fonte de Giom, ungido por Zadok, o sacerdote, e proclamado rei. Salomão foi coroado ainda com Davi vivo, garantindo sua legitimidade e frustrando os planos de Adonias. Salomão foi proclamado rei conforme a promessa de Davi. Após ser coroado rei, Salomão tomou várias decisões marcantes que definiram seu reinado e consolidaram sua autoridade. Salomão foi a Gibeão, onde estava o tabernáculo para oferecer sacrifícios a Deus. Lá, ele ofereceu 1000 holocaustos, um gesto de profunda devoção. Durante a noite, Deus apareceu a Salomão em sonho e disse: Pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão pediu sabedoria para governar com justiça, e Deus lhe concedeu sabedoria, além de riquezas e honra. Essa passagem se encontra em 1 Reis capítulo 3 versículos dos 5 ao 14. Pouco depois, ele julgou o caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê como relatado anteriormente e como prometido, vamos contar como tudo aconteceu.
Isso está registrado em Reis capítulo 3 a partir do versículo 16 ao 28. Certo dia 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas, quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não. O que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não. O morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: Não. Seu filho está morto, e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredicto: Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. A fama da sabedoria de Salomão chegou até a rainha de Sabá. Ela governava um reino rico e distante, provavelmente localizado onde hoje é a Etiópia ou o Iêmen. Conhecido por sua riqueza em ouro, seu domínio sobre rotas comerciais importantes entre a África e o Oriente Médio lhe dava grande influência econômica. O reino de Sabá era um dos centros comerciais mais importantes da antiguidade, graças à sua localização estratégica e à abundância de recursos valiosos. A rainha de Sabá era reconhecida por sua curiosidade intelectual e capacidade de formular perguntas complexas. Testou o rei Salomão com enigmas e questões filosóficas e teológicas, demonstrando profundo conhecimento, riqueza e generosidade. A Bíblia afirma que nunca se viu tantas especiarias como as que ela ofereceu a Salomão. Entre essas especiarias contavam incenso e mirra, usados em rituais religiosos e embalsamamento, eram os principais produtos de exportação. Haviam ainda ouro, pedras preciosas e especiarias, muito valorizados nos mercados do Oriente Médio e Mediterrâneo. Além de tecidos finos e perfumes, que também faziam parte do comércio de luxo. Sabá atuava como intermediário, transportando mercadorias entre as regiões do Egito, Mesopotâmia e Índia. O comércio trouxe grande riqueza e prestígio ao reino, permitindo o desenvolvimento de cidades como Mahib, sua capital. Essa prosperidade também sustentou uma elite poderosa. O reino de Sabá não era apenas rico, ele era um elo vital entre civilizações distantes, conectando culturas e economias por meio de suas rotas comerciais. Em uma época dominada por homens, a rainha de Sabá se destacou como uma líder feminina independente. Fez várias perguntas desafiadoras a Salomão, e ele respondeu todas com grande sabedoria. A rainha ficou impressionada com sua inteligência, o esplendor do palácio e a organização do reino. Ela reconheceu que a sabedoria e prosperidade de Salomão superavam tudo o que havia ouvido. Louvou o Deus de Israel por ter escolhido um rei tão sábio. Após a troca de presentes e o diálogo profundo, a rainha de Sabá retornou ao seu país, levando consigo uma nova compreensão sobre sabedoria e espiritualidade. Após a visita da rainha de Sabá, o reino de Salomão entrou em uma fase de ainda maior esplendor e reconhecimento internacional. Salomão passou a receber tributos anuais de ouro, além dos presentes da rainha de Sabá. Ele construiu um trono de marfim revestido de ouro, acumulou escudos decorativos e fortaleceu seu palácio com materiais preciosos. O comércio floresceu. Sua frota de navios trazia riquezas de terras distantes, como ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Consolidação do poder e da influência.
O rei acumulou carros de guerra e cavalos, reforçando o poder militar de Israel. A fama de sua sabedoria atraiu líderes de várias nações, que vinham ouvir seus conselhos e testemunhar sua corte. Israel tornou-se um centro espiritual e comercial respeitado, com o Templo de Jerusalém como símbolo da aliança com Deus. Mas nem tudo foi positivo. Apesar do auge, essa prosperidade também trouxe desafios. O acúmulo de riquezas e alianças políticas levou Salomão a casar-se com muitas mulheres estrangeiras, o que mais tarde influenciaria práticas religiosas contrárias à fé israelita. Essa mistura de culturas e crenças acabou por enfraquecer a fidelidade religiosa do povo, o que contribuiu para a divisão do reino após sua morte. A visita da rainha de Sabá foi, portanto, um ponto alto que marcou o reconhecimento global da sabedoria e prosperidade de Salomão, mas também prenunciou os excessos que levariam à decadência futura. Na antiguidade, casamentos reais eram uma forma comum de selar tratados de paz e alianças entre reinos. Salomão se casou muitas vezes, a Bíblia menciona cerca de 700 esposas e 300 concubinas, por razões que misturam política, cultura e escolhas pessoais. Esses casamentos ajudaram a expandir o prestígio de Israel, tornando um reino respeitado e conectado com outras culturas. A corte de Salomão tornou-se um centro cosmopolita, com influências linguísticas, artísticas e religiosas diversas. Ao se casar com princesas estrangeiras, Salomão fortalecia relações diplomáticas com nações vizinhas como o Egito, Moabe, Édom, Sidom e outras. Apesar de ser conhecido por sua sabedoria, não aplicou esse dom à sua vida espiritual no fim de seus dias. Isso mostra que sabedoria intelectual não substitui fidelidade e discernimento espiritual. Esse aspecto da vida de Salomão é retratado como um erro grave. A Bíblia mostra que sua sabedoria não o impediu de ceder às influências externas, especialmente no final da vida. Salomão se casou tantas vezes para fazer alianças políticas e diplomáticas, muitas dessas mulheres eram de origens pagãs, que trouxeram consigo crenças e práticas religiosas. Essas escolhas acabaram comprometendo sua fidelidade espiritual e a estabilidade do reino. Com o tempo, Salomão permitiu que elas erguessem altares para seus deuses, o que levou à idolatria dentro de Israel, algo fortemente condenado nas Escrituras. Deus havia feito uma aliança com Salomão. Se ele fosse fiel, seu reino seria abençoado e duradouro. Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras cultuassem deuses pagãos como Astarote, Moloque e Camus. Ele mesmo chegou a participar desses cultos, construindo altares para esses deuses, o que foi considerado uma grave traição à fé ao Deus vivo de Israel. Ao se afastar dos caminhos divinos, Salomão quebrou essa aliança. Deus ficou irado com Salomão porque ele se desviou e passou a adorar outros deuses, apesar de ter recebido revelações claras e diretas do Senhor. A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão 2 vezes, e mesmo assim ele não permaneceu fiel. Deus disse a Salomão: "Porquanto houve isso em ti, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino." 1 Reis 11. Por amor a Davi, Deus não tiraria o reino de Salomão em vida, mas sim de seu filho, como sinal de respeito à aliança feita com seu pai Davi. Ainda assim, uma tribo permaneceria com a casa de Davi, a saber, a tribo de Judá, isso para manter a linhagem messiânica e a promessa feita a Davi. Após a morte, essa profecia veio a se cumprir, seu filho Roboão assumiu o trono. O que podemos aprender com a vida e a história de Salomão é que, ceder aos valores contrários à fé em Jesus Cristo pode nos custar muito caro. Comprometer nossa aliança com o nosso Pai Altíssimo gera consequências, muitas vezes irreversíveis, dissolvendo toda uma vida de glória e de esplendor. Nossas escolhas têm impacto duradouro, mesmo que não sejam visíveis de imediato. Salomão começou seu reinado com devoção, mas terminou com um coração dividido entre Deus e os ídolos. Sabedoria é um dom, mas precisa ser acompanhada de obediência e humildade. É preciso manter o coração alinhado com Deus. Bom, meus amigos, por hoje é só. No próximo vídeo daremos continuidade nesse assunto. Me diz aí, qual personagem você gostaria de ver aqui? Aproveite para deixar o seu joinha, compartilhar com quem você acha que se interessa por esse assunto. Se inscreva no canal e assista aos meus próximos vídeos, eles estão aparecendo aí na sua telinha neste exato momento.